O advogado Dr. Jason França participou da mesa redonda promovida pela Associação de Vítimas e Familiares de 8 de janeiro, a ASFAV, no Dia do Advogado, que tratou do ativismo judicial e do papel dos advogados. O advogado lamentou o abandono dos profissionais que atendem os presos políticos pela OAB e relatou os problemas que estão sendo enfrentados mesmo após a saída de muitos das penitenciárias. Ele lembrou que não houve crime e, mesmo assim, as pessoas estão sendo submetidas a penas muito mais graves do que se fossem condenadas. França apontou que os inquéritos têm características absolutamente únicas, exemplificando com medidas cautelares que não são aplicadas em nenhum outro caso. Ele disse: "O que parece nesse processo é que o certo é a exceção. Sinceramente, eu nunca vi tanta coisa errada dentro de um processo." Jason França relatou os casos de 2 senhoras idosas com mais de 70 anos que foram presas juntas. Ele disse: "Não tem lógica o que aconteceu com elas." Ele enfatizou que ambas têm a saúde frágil e se emocionou ao dizer: "Eu fico até um pouco emocionado de falar, eu até brinco que eu nem sabia que criminalista chorava. Mas aí a gente vê tanta injustiça e aí a gente chora." O advogado contou que chegou a pensar em abandonar a advocacia e disse: "Sinceramente, eu pensei até em desistir da advocacia, tendo em vista todo esse abandono, tendo em vista todo esse contexto. Mas eu não vou desistir não. Vou lutar até o fim. Acho que a gente está no caminho certo. A gente está lutando por pessoas que trabalharam por esse país, que constituíram famílias." Ele relatou como sente a dor dos familiares dos presos e disse: "A gente mantém esse vínculo não só por questão do processo. São pessoas que a gente se vê nelas. E foram pessoas que, muitas delas que nem deveriam estar ali, nem deveriam passar por qualquer questão dessas." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite a todos. É uma honra aqui estar participando aqui dessa live com pessoas tão queridas, nobres colegas. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo dia, né? Um dia tão importante para nós advogados. E esse ano significa muito mais ainda para mim, porque esse ano a advocacia, ela acabou... Só um minutinho. Houve algum probleminha aqui.
Gerson, aí enquanto tu organiza bem aí, eu só quero ler um comentário aqui que eu acho que vai de encontro à tua fala, porque tu começou a falar de um negócio que eu acho que vai dar certo. Alguém perguntou aqui, eu estou procurando qual foi o comentário, tá aqui, o Lucas Bernardo falou assim, e a OAB Federal? Que hoje é o dia do advogado, né? Vimos aí algumas solenidades, uma lá no Senado, parece que teve uma na Câmara Legislativa do DF também, e a gente vê aí as instituições se manifestando, todo mundo sendo parabenizado, mas na hora do vamos ver, e aí? O que deu a OAB em relação a nós advogados em relação a essa missão? Pois é, também, doutor, eu ia entrar nesse contexto também, nesse mérito, mas é para falar, né, que nós nos sentimos muito abandonados, principalmente uma crítica aqui em relação ao OAB, que em relação ao caso dos patriotas do dia 8 e dia 9, nós de fato que estávamos ali na ponta da lança, eu particularmente me senti muito abandonado pelo OAB, nos seus colegas. Eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar ser aqui o mais direto possível, e assim, sei que são 30 advogados que vão falar, temos aqui muitas palavras e muitas pessoas, muitos temas, perdão, e um deles, que é o que me toca agora bastante o coração, é o que os patriotas que estão passando agora, neste momento, além dos que já foram presos, os que estão presos, os que estão sofrendo também em razão das tornozeleiras, assim, uma meta muito importante que eu quero falar sobre isso, e essa questão de ter que se apresentar na sua vara de origem a cada 7 dias, que isso é um absurdo. Eu atuo há bastante tempo aí na área criminal, e eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi mensal, trimestral, semestral, mas essa parte aí de semanal eu não havia, nunca tinha visto. Tenho casos aqui de clientes meus que tiveram familiares que faleceram, não puderam comparecer ao sepultamento de cunhados, de famílias. Tem um caso de parentes, de clientes aqui que não veem suas famílias há mais de 7 meses por morar distante. Então, assim, um absurdo muito grande, e é uma das maiores críticas que eu vou fazer aqui, porque o pessoal saiu daqui de Brasília com um horário determinado e um perímetro. Só que isso está ermo na sua comarca de origem. Tem locais que é 6 quilômetros, tem locais que é só um perímetro X. Então, assim, os próprios juízes das comarcas e das varas, eles estão interpretando algo que é o que já veio de Brasília. Brasília falou, você vai ficar de 22 às 5 e o perímetro X, que saiu lá da SUSEP. No meu entendimento, seria cumprir uma ordem judicial, só que os juízes de cada comarca, tem comarcas, inclusive aí no sul, doutora, o pessoal de Lajeado, que ficou de 19 às 7. Então, assim, são absurdos e absurdos que a gente não consegue compreender e que isso revolta, sabe? O que está acontecendo. Então, assim, a gente peticiona na vara de execução, a gente peticiona o próprio STF e a gente não consegue ter uma resposta concreta. Algo muito importante também a falar é que se a pena, mesmo se eles fossem condenados, o pessoal do 4921 fossem condenados, eles seriam, em caso de condenação de um crime que, no meu ponto de vista, não existe, seria regime aberto. Então, não haveria necessidade de tornozeleira eletrônica, né? Então, assim, o que transparece para mim, porque a gente sabe que são prisões políticas, mas o processo se torna político, e o que parece é que quer calar a oposição, quer calar o outro lado, e aí eu vejo que não é o ideal, não é o que uma democracia deve transparecer, né? Porque tem que ter um lado, tem que ter o outro, tem que ter o meio, tem que ideias serem debatidas. Eu acho que tá muito errado. Eu conversei, não me recordo se foi com o doutor Bruno, se foi com o doutor Ezequiel, e também com outros colegas sobre isso.
porque o que parece nesse processo é que o certo é exceção. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu tenho nesse contexto, porque eu nunca, sinceramente, eu nunca vi tanta coisa errada dentro de um processo. Desde lá de o início, 4879, 4921, 4922, 4923, da PET, que você pega tudo, você pega 1.800 réus, você pega 1.800 defensores, PGR, bota tudo, todo mundo peticiona lá e você não consegue ter acesso, você não consegue localizar a sua petição. Isso. Então, assim, é importante pontuar isso daí, e aí eu disse, antes da gente entrar ao vivo aqui, aconteceu com a minha cliente de ser peticionada em março, que ela mudou de comarca, e o STF ignorou, simplesmente, assim, eu não encontro a petição nos autos, a gente tem essa questão, e aí eu entrei em contato com a Vara de Execuções de São Paulo para dizer que já tinha sido informado, e a pessoa que atendeu a ligação, o servidor que atendeu a ligação, disse, não, doutora, pode peticionar aqui para a gente, que a gente encaminha para Fortaleza, porque vai ser mais fácil, porque o STF não vai responder tão cedo. E daí você tira as varas de execuções, elas já sabem que está acontecendo isso e já estão providenciando através delas mesmo essa situação, porque assim, é absurdo o que está acontecendo, e é como bem o doutor disse, a gente quando encontra uma coisa, aliás, eu até agora não encontrei nada que tivesse dentro do padrão normal, né? Da juntada, só a juntada. A juntada, eu acho que isso aí também. Isso lá no STF. Porque como eu sou daqui de Brasília, então eu vou juntar lá direto. Às vezes eu não consigo. Perdão, doutora, desculpa te cortar. Não consigo. No próprio sistema eu não consigo juntar, e eu me disponibilizei para muitos colegas de fora. Doutora Carolina Zac, perdão, a doutora Carolina Zac, ela vai entrar aí daqui a pouco, me disponibilizei para vários colegas para ir fazer os protocolos diretamente lá no protocolo presencial do STF, porque muitos não conseguem, entendeu? Então, assim, são inúmeras. Eu comecei falando aqui sobre o pessoal do 4921, porque eu tenho bastante clientes no 4921, e assim, eu tenho 2 casos muito absurdos no 4922, que é a dona Iraci, que saiu agora essa semana, uma senhora com 70 anos, e a dona Vildete, que foram presas juntas. Foram presas juntas também, a dona Vildete com 72 anos. Então, assim, não tem lógica, doutores, o que aconteceu com elas, a forma que elas vieram, entendeu? Assim, são senhoras completamente, com bastante a situação física muito debilitadas, e assim, são 2 casos assim que eu fico até um pouco emocionado de falar. Eu até brinco, falei com a minha esposa que eu nem sabia que um criminalista chorava, né, mas agora a gente vê tanta injustiça, e aí a gente chora. Meu Deus, o Bruno vive chorando. E olha que eu sou um pouco durão, assim, nesse sentido, na minha profissão. Na profissão, assim, no trabalho eu sou bem duro, mas com tanta coisa, assim, a gente viu tantos absurdos, e assim, o problema maior é que a gente passou uma fase, né, uma parte de uma fase, e a gente ainda tem quase 50 pessoas presas, e a gente, no nosso grupo lá, sempre fala sobre até o último, e vai ser até o último. E eu sinceramente, eu pensei há algum tempo, há uns meses atrás, até de desistir da advocacia, tendo em vista todo esse abandono, tendo em vista todo esse contexto, mas eu não vou desistir, não. Eu vou lutar até o fim. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está lutando por pessoas que trabalharam por esse país, que constituíram famílias. O pai da doutora Gabriela tem a idade do meu pai, então eu senti muito a dor dela, senti muito a dor dos filhos da dona Iraci, e dos filhos da dona Vildete, e de todos os outros. Assim, hoje é aniversário de um cliente meu, o doutor Carlos, falei com ele hoje cedo. Então, assim, a gente
a gente mantém esse vínculo, não só por questão do processo, porque são pessoas que a gente se vê nelas, e foram pessoas que, muitas delas, nem deveriam estar ali no sentido, assim, nem deveriam passar por qualquer questão dessa, assim. Então, assim, o que eu quis trazer aqui, eu sei que meu tempo é curto, já está se encerrando, era mais isso. Esse bate-papo, demonstrar para todo mundo aí a nossa revolta, a nossa resignação, e falar que a gente está junto, eu estou junto aqui, e mais uma vez eu me disponibilizo para todos os doutores, quem estiver fora de Brasília, o que precisar de mim, estou sempre aqui. E é isso, agradecer a todos que estiverem na live também, e muito obrigado pela sua oportunidade, e uma boa noite a todos. Muito obrigada.